seguirá. Muitas vozes vão dizer que não vai dar. Sempre persista, não importa o que vão dizer, só nunca desista do sonho que existe em você, Belém. Então mire as estrelas e salte o mais alto que... Muito boa noite, canal Dom. Sabadão, gente. Dia da Vigília Pascal. Quem já foi na Vigília Pascal, feliz Páscoa. Maravilha. Hoje, entre amigos, hoje vamos dar continuidade à live de ontem com Antônio Marcos Solé. Hoje temos o Diácono Robson Luiz Flauzino, temos o Solé, vamos ter o Fernando, que já está na área também. Vamos ter o professor José Paulo para discutir os dois temas de hoje, que é da Semana Santa que viemos discutir nessa semana. Bom, é o mistério da cruz, né? E a vitória na cruz. Já chamo nossos convidados para participar da tela: Antônio Marcos Solé, Diácono Robson Luiz Flauzino e o Fernando de Maria, o professor que está aí também. O professor vai participar hoje também, rapaz. Tá aí. Tô meio rouco aí. Mas não estou. Tá aí, vamos aí. O professor tá exibido no canal novo. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Aí. Diácono, Marcos Solé. Boa noite a todos. Boa noite, sua bênção. Bacana. Diácono Robson. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rodrigo. O professor que está aí na surdina, aí, só nos escutando. O professor, ele aproveita para dar aquelas escapulidas. Ele dá as escapulidas dele. Ó, o Miguel, né? Bom, vamos lá, gente. Ontem estava conversando com o Solera à noite. Estava conversando com o Solera ontem à noite, e aí a gente não conseguiu dar prosseguimento na live. E aí colocamos ontem o resumindo, e hoje, prontamente, chamamos os nossos convidados, porque se der algum probleminha hoje, a gente estamos aqui com reforço. Hoje tem um reforço maravilhoso. Gente, eu já estou até perdido no meio de vocês aqui, vou deixar vocês à vontade. Fica à vontade. Fernando, eu quero primeiramente... Você e o Soler... Eu quero primeiramente agradecer vocês pelo apoio que vocês vieram hoje aí, que é muito importante. Nós vamos selar a Semana Maior. Então, nós vamos selar a Semana Maior com um tema primordial, que é esse tema em que o Cristo se deu na cruz. A cruz que foi sinal de humilhação para muitos, que naquela época, porque se nós pegarmos, né, toda lei ela tem uma penalidade. Toda lei tem uma penalidade. No nosso país, a pena maior, depois da última votação, é 40 anos de prisão. Mas tem lugares que a pena de morte é morte com injeção letal, outra é morte por cadeira elétrica. E na época de Jesus, havia penalidade também pelas leis, que seria a morte de várias formas. E uma delas, mais humilhante, que é a morte de cruz. E hoje nós vamos bater um papo sobre isso, mas não vamos fazer uma encenação, porque nós não somos artistas, não queremos fazer ninguém ser comovido, ficar motivado. Nós precisamos, nesta noite, mostrar, fazer com que eu e você adentre no momento em que Cristo está sendo levado na cruz. Passarmos por todos os momentos daquele cruz. Passarmos por todos os momentos em que Cristo, como homem, porque nós sabemos, Cristo, uma dupla natureza humana e divina. Então, naquele momento da cruz, nós estaremos vivenciando o homem Jesus. Porque é muito fácil você falar assim, não, Jesus é Deus, então ele passaria por isso fácil e você não aceitaria a cruz como um sofrimento. E nós precisamos ter realmente, apesar de ser para a nossa salvação, saber que Cristo sofreu, mas ele sofreu sem merecer.
Quanta gente hoje em dia sofre uma penalidade, uma prisão ou até mesmo a morte, sendo apontado como um criminoso e não cometeu crime. E naquela época, se nós olharmos a história, nós vamos ver que o homem Jesus foi escolhido como um criminoso pelas atitudes, porque aqueles homens achavam que eles estavam certos. Eles tinham conhecimento da lei. Jesus parece que veio como um revolucionário, alguém que contrariar tudo que eles sabiam. Então, para eles queriam condenar Jesus. Com invenções, com muitas outras situações, querendo pegar Jesus de todas as formas. Tamanha dor de Jesus, que até mesmo ele, como Deus, o Pai e o Espírito Santo, está com ele a todos os momentos, mas ele, como um homem, ele sentiu-se não só abandonado pelos homens, porque os seus também o abandonaram, mas no momento da cruz, tamanha sua dor, que como homem ele sentiu-se abandonado pelo Pai. Ele sentiu-se abandonado pelo Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? Ali foi a agonia maior física de Jesus. Tanto que ele sofreu a agonia suprema quando ele estava para ser detido, mas ali, quando ele sentiu os homens o abandonou, ele sabia que o Pai estava com ele, então ele estava firme ainda naquele momento. Mas ali na cruz ele sentiu-se abandonado pelo próprio Pai. O homem Jesus. Mas como Deus, ele sabia que o Pai estava presente e continuou até aqui. Então hoje nós vamos ter um papo entre nós sobre isso, que é para a gente realmente entrar na profundidade dessa crucificação de Jesus. É saber que realmente Jesus, naquela época, poderia ser uma outra pessoa escolhida para o lugar dele, mas só porque Jesus foi ao centro da cruz. Porque a cruz de Jesus foi ao centro, nós precisamos começar a entender essas coisas. Porque lá no livro de Sabedoria 21:8-9, quando Deus mandou que fosse construída a serpente de bronze, para que todos olhassem para a serpente e lembrassem da cura da humanidade, Jesus ficou ao centro porque ele tinha que estar acima de tudo. Acima de tudo. Porque se ele fosse a cruz dele do lado direito, não seria acima de todos. Se fosse do lado esquerdo, também não seria. Então tinha que ser ao centro. Porque ele, acima de toda a humanidade. Então, hoje nós precisamos começar a adentrar nessa verdade de Jesus, não começar a se emocionar somente em ver um homem totalmente dilacerado, em ver um homem que recebeu várias chicotadas. Que é bonito você pegar um filme e falar, nossa, meu Deus, mas aí isso tem sentido. E quando eu me emociono, eu vivo a emoção da dor de Jesus, eu vou lá e vou estar chicoteado amanhã. E cada vez que eu peco diante de Jesus, é um chicote que eu estou dando nas costas dele. Porque tudo isso ele sofreu por mim, sofreu por cada um de nós. Ele se tornou pecado, por causa dos nossos pecados. Fala um pouquinho aí, Robson. Fernando, a gente tem, assim, principalmente na época de Santo Agostinho, uma fala dos pensadores da época, né, que falava sobre a possibilidade de Deus morrer. Mas Deus pode morrer? Né? E Santo Agostinho, ele falava assim, mas Deus pode nascer? Né? Então, aquilo que eles olhavam como uma derrota, né, no começo, né, na verdade, era a vitória. Né? Aquilo que a humanidade
enxerga de um ponto, né, de um olhar totalmente equivocado. Deus, ele, na sua grandeza, na sua sapientíssima, né, e a gente fica tentando esquadrinhar, olhar Deus com um pensamento humano, né, e Deus é Deus. Deus, a ele é reservada toda a sabedoria, todo o conhecimento das coisas, e não adianta a gente querer ficar vendo sentido naquilo que a gente não alcança, né? Então, a gente, nesses dias, tem partilhado, né, e bebido desse documento que é muito profundo, né? Eu gostaria que o Fernando aprofundasse um pouquinho mais para nós, né, sobre as reflexões desse padre, que é um frei da Frei Gabriel. ordem... Isso, Frei Gabriel de Santa Maria, né? Isso, Santa Maria Madalena. Isso. Por gentileza, Fernando, fala um pouquinho para nós aí das reflexões tão profundas desse homem que nos deixa uma riqueza impressionante, né? O Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, ele, já no início desse material, né, desse Intimidade Divina, que eu já recomendei, né, as minhas possibilidades, né, de estar com vocês, ele trabalha com os doutores da igreja, né, embora sejam, na maioria, embora ele seja da ordem do Carmo, né, ele seja carmelita, e ele pega autores para desenvolver, né, essa doutrina espiritual, esse ensino, essa reflexão sobre a vida de Jesus Cristo, embora ele pega, na maioria dos escritos, as reflexões de padres e freiras carmelitas, como São João da Cruz, como Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Elizabeth da Trindade, na maioria, né, são doutores da igreja, ou seja, o que eles têm para ensinar é para toda a igreja e não somente para aqueles que gostam ou que admiram a espiritualidade carmelita, né? Porque, de um modo especial, os carmelitas, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, eles são unânimes em dizer que a centralidade é na humanidade de Jesus Cristo. E nós estamos meditando nesses encontros, de um modo especial, a igreja medita na Semana Santa, a humanidade de Jesus Cristo, né? A humanidade de Jesus Cristo que, em um determinado momento, tem o seu momento de morte preparado por uma mulher que vem, quebra um vaso de perfume caríssimo, lava os seus pés, enxuga com os cabelos. Né? Na segunda-feira nós meditamos sobre isso. Né? Então, já preparando, já uma predição daquilo que viria a acontecer. Né? E fomos meditando durante esses dias, meditamos sobre o homem das dores, meditamos sobre o dom do amor, estamos meditando sobre o mistério da cruz, né? Este Jesus que vem e entrega a sua humanidade inteira, entrega a sua humanidade desde o momento em que ele nasce, né? Porque São Luís Maria Grion de Montfort, ele diz o seguinte: sendo o mundo indigno de receber das mãos do Pai o Filho Jesus, ele o entrega a Maria para que Maria entregue a nós. Então, essa humanidade de Jesus Cristo, ela é entregue a nós. E é por meio dela que nós temos o céu, por meio dela que nós temos a graça, por meio dela que nós temos a salvação.
É por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. Todas as realidades que envolvem a nossa fé, e de um modo especial os pontos principais da nossa fé, estão ligados à humanidade de Jesus Cristo. Quinta-feira nós celebramos a instituição da Eucaristia. O que é a Eucaristia? É o corpo santíssimo de Jesus Cristo dado a nós como alimento. Maria Santíssima, que nos é tão importante, ela nos dá a humanidade de Jesus Cristo. Ela gera em seu ventre a humanidade de Jesus Cristo. Né? Todos os mistérios da nossa fé estão fundados em Jesus Cristo, de modo especial na sua encarnação. E esta encarnação de Jesus Cristo, no mistério da cruz, ela chega num ponto fundamental para nós cristãos. A nossa fé, ela gira em torno do tríduo pascal. Do tríduo pascal. E na cruz, né, eu lembro, o Diácono Robson vai lembrar também das aulas do Padre Ezio, em que ele falava que na cruz a Santíssima Trindade se apresenta. O Pai que ama, Jesus que é o amado, e o Espírito Santo é o amante. O Pai é o amante, Jesus Cristo é o amado, e o Espírito Santo é o amor. E essa doação de Jesus na cruz, o quanto Jesus sofreu para nos dar, para nos mostrar visivelmente esse amor e para nos dar, para derramar esse amor inteiro em nossa vida. Esse amor que Jesus demonstra não é somente uma demonstração de um sentimento. Em Deus o amor é ativo. Então esse amor, ele age na nossa vida, ele age nos salvando, nos transformando, nos purificando. E Jesus Cristo, nesse amor perfeitíssimo, ele que não somente quis mostrar, mas ele quis se dar. Né? Estamos meditando o mistério da cruz. Eu estava partilhando com a minha esposa. A cruz, ela não era feita para matar. Não era esse o objetivo da cruz. A cruz era feita para torturar antes de matar. Aqueles que eram crucificados ficavam semanas pendurados na cruz. Semanas. E Jesus já tinha sofrido tanto que ele durou poucas horas. Ele ficou poucas horas na cruz. Quando o soldado foi com a lança para perfurar, primeiro foi para querer quebrar as pernas de Jesus. Mas a Sagrada Escritura já diz, né? Nenhum dos seus ossos será quebrado. E Jesus, ali já morto, eles perfuram o coração de Jesus. E sai sangue e água. E como eu disse, né, se não me engano, eu disse num encontro que eu participei na quinta-feira, quando sai água, é porque o sangue já saiu todo. Quando sai água, é porque Jesus já tinha dado todo o sangue dele. Todo o amor que ele deu. E o sangue, ele é importantíssimo, ele tem uma conotação diferente na Sagrada Escritura. Sangue é a vida. Sangue não é somente aquilo que corre nas nossas veias. É mais. É mais. E Jesus, ele se dá todo. Se dá por inteiro. O mistério da cruz, ele é belíssimo. O mistério da cruz é o mistério de podermos contemplar. Eu também estava partilhando com a minha esposa que eu recomendei na quinta-feira para que as pessoas assistissem o filme A Paixão de Cristo. E desde quando ele foi lançado, muitas pessoas não gostam de assistir e não querem assistir esse filme. Viram o rosto, né? Até cumprindo também, nos dias atuais, a passagem lá de Isaías 53, aquele que viram o rosto para não enxergar aquele que está ali. Só que existe uma profecia no livro de São João.
olharão para aquele que transpassaram. Precisamos olhar para Cristo, né? A adoração à cruz que nós fazemos na Sexta-feira Santa, ela é importantíssima para a nossa vida espiritual, porque por meio dela, a nossa sensibilidade, o nosso corpo, nós passamos a enxergar o nosso corpo também de uma forma diferente. Não somente porque o ser humano ele já tem uma tendência de buscar o prazer e fugir da dor. Quando nós olhamos o nosso mestre, quando nós olhamos Jesus, que se entrega por inteiro, entrega o seu corpo, nós conseguimos enxergar também que o nosso corpo precisa ser entregue a Deus. Muitas vezes entregamos a Deus a nossa inteligência, o nosso raciocínio no momento de atenção, a nossa afetividade, mas o nosso corpo precisa ser entregue a Deus. Ele que é Senhor por inteiro, não somente uma parte, né? Como o Diácono Robson disse, né? Citando Santo Agostinho, né? Que como é que pode Deus morrer, né? Aí, como é que pode Deus nascer, né? Jesus, na sua união hipostática, a união em Jesus do corpo, né? A humanidade e a divindade em Jesus. E ele vem e se entrega. Ele se entrega por inteiro. E essa entrega também tem que ser para nós um chamado, para nós podermos também viver uma vida de mais entrega a Deus, né? Porque o bom discípulo é aquele que segue os pés do seu mestre. Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Diácono Robson. Amém. É interessante, viu, Fernando, sobre isso que a gente está partilhando, também ver, né, porque, inclusive, é uma das coisas que o Padre Gabriel, ele aprofunda no começo desse item 138, que é quando ele trata do mistério da cruz, né? Quando ele fala que a gente deve ser aqueles que se associam à dor de Jesus, ser condolentes, sentir com ele também aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou. Então, assistir o filme da Paixão, participar, né, desse momento de martírio, né, ver tudo aquilo que ele sofreu, né, e foi uma das coisas que eu também utilizei ontem, né, na adoração da Santa Cruz, né, que é o fato de que a gente não tem que ficar procurando culpados, né, ficar olhando para o judeu que crucificou, Judas que traiu, né, Pedro que negou, o sumo sacerdote que fez com que o povo, né, falasse, gritasse, clamasse, crucifica, né? E a gente fica querendo, muitas vezes, sentir raiva dessas pessoas, quando, na verdade, se a gente for procurar um culpado, né, para todo esse sofrimento que Jesus passou, a gente tem que olhar para nós, olhar para o nosso interior e saber que todos os nossos pecados, né, os nossos desvios, né, quando a gente olha, porque tudo que Deus faz é grandioso, tudo que Deus faz é muito grande, né, Deus é imenso, né, que a gente não possa nem medir, né, Deus é infinito, e tudo que ele faz é grandioso. Essa obra de redenção, né, que a Trindade faz em favor da humanidade, né, aperfeiçoada na pessoa de Jesus Cristo,
é uma obra grandiosa, grandiosíssima. E muitas vezes a gente desvia, né? Infelizmente, desvia por coisas tão pequenas, né? Coisas momentâneas. A gente desvia de algo que é tão grande, em vez de algo tão pequeno. Né? O prazer de minutos, que depois vai nos trazer grande sofrimento, até depressão. Né? Então, nos associar ao sofrimento de Jesus, né? Sentir, ver, tem que ver mesmo, tudo que ele passou, né? Ver que, naquele estudo que nós fizemos, né, Rodrigo, sobre o Santo Sudário, a gente pôde ver muitas coisas que Jesus passou por nós, né? O flagelo, né? A quantidade, né? A medida que cada cravo do espinho entrou na cabeça de Jesus, né? O peso da cruz que ele carregou, né? E nós, né? Deus, quando fala, ele pede algo de nós, a gente consegue dar o pior que a gente tem para ele, né? Você vê que Jesus, no alto da cruz, ele, em dado momento, ele pede, tenho sede. E nós, o que é que nós oferecemos para ele? Né? De vez oferecermos água, de vez darmos água para ele, a gente dá algo que vai trazer mais sofrimento ainda para ele. Né? Como que uma pessoa totalmente dilacerada, toda rasgada, toda, né, cortada, dilacerada, aí você vai e coloca vinagre numa esponja e... Sofrimento terrível, né, Jack? Terrível. Isso é... E isso, volto a frisar, deixar bem frisado aqui. Não foi o judeu, não foi o soldado, não foi o Judas, não. Foi eu, foi o meu pecado, foi o meu desvio. O desvio de cada um de nós. O peso que pairava sobre a cruz é o peso do pecado da humanidade. O sofrimento que Jesus enfrentou no seu martírio foi o sofrimento pelo pecado da humanidade. Meu pecado fez com que Jesus passasse aquilo. Amém? Amém. Bom, estamos ao vivo aqui. Uma boa noite para a galera que está acompanhando. Alan de Souza está por aqui, o Rogério Pironi. Já tem uma galera aqui. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Por enquanto, aí, mais de 99 compartilhamentos. Aí, quase 100 compartilhamentos já tivemos dessa live. Lembrando que compartilhar e evangelizar, exatamente 118 compartilhamentos. Obrigado, gente, quem está acompanhando, a Mirth, Sávio, Rogério Pironi, o Alan e os demais que acompanham a gente aqui nesta noite. Pessoal, também uma boa noite para o pessoal da comunidade de São José, está acompanhando, o pessoal do Permita-se, também está ao vivo na página Permita-se hoje, e as demais páginas, Atos 22, toda a galera aí que fica aqui conosco nessa linha do Dons. Bacana, bate-papo dessa noite com Antônio Marcos Solé, o Diácono Flauzinho e o Fernando. Gente, o sofrimento de Jesus aí é a pior dor que o ser humano pode sentir. Jesus sentiu. Era a pior morte na época, era a morte de cruz, né? E além da morte de cruz, o flagelo também já foi terrivelmente. Ele quase morreu no flagelo. Quando levava o açoite, aqueles ferros que pegavam na pele, puxavam a pele junto. Aquilo ali foi um sofrimento muito grande que Jesus teve, né? E aí tem já perguntas sobre os flagelos e sobre o sofrimento de Jesus, da nossa amiga Regina de Arthur Albim. Ela já deixa essa pergunta para a gente. Regina, começa a comentar do lado aqui, ó,
lado direito, para me jogar na tela. Para o professor, né, colocar na tela para a gente. E a pergunta da Regina é o seguinte: nos dias atuais, para a gente colocar no nosso dia a dia todo o sofrimento que Jesus teve na cruz, colocamos na nossa vida no dia de hoje, será que correspondemos esse amor que Jesus teve por nós na cruz? E aí? Pergunta da Regina. Primeiro eu respondo perguntando: será que nós demos a vida por alguém? A resposta é essa, porque para responder que realmente o sofrimento de Jesus nós passamos, eu tenho que dar a vida para alguém. Prova de amor maior não há do que doar a vida para alguém. Agora, quando eu me dedico como Jesus, Jesus também sabia que ele ia passar pela paixão, ele assumiu a paixão, mas no momento fatal, no momento final mesmo, ele sentiu enfraquecido. Será que no momento que nós nos sentimos enfraquecidos, nós damos continuidade como Jesus? Ou nós paramos? Então, o sofrimento para nós, o nosso sofrimento, por maior que seja, não se compara com o corpo de Jesus. Porque ele se entregou voluntariamente. E nós não seríamos capazes de doar a vida para ele. Nós não seríamos capazes de passar por tudo isso por amor a alguém. Eu falo que a humanidade em si, ela não é capaz. O Jesus, o ser humano, o próprio Jesus, com o ser humano, ele sendo divino, ele sendo Deus, ele, no momento, ele sentiu um impacto, mas ele sentiu a força, sabendo que o Pai estava com ele. Por isso, quando eu peço a Deus que ele me faça sofrer as duas pessoas sofreram aliadas ao sofrimento de Jesus, aí assim pode ser. E até agora aconteceu. O meu sofrimento aliado ao sofrimento de Jesus. Mas o meu ser igual ao dele, por mais que nós soframos, cada um tem a sua dose de sofrimento. Às vezes o meu sofrimento para o Robson é uma coisinha assim que não vai doer nada. Para outros é coisa simples. Mas para mim, né? Então aí que tá, a gente não consegue sofrer com Jesus. Podemos sofrer junto com Jesus. Porque quando eu sofro com Jesus e morro com Jesus, eu vou ressuscitar com Jesus. Eu tenho certeza que o meu sofrimento, tá? A morte no mundo, morrer para o pecado e renascer em Cristo. Então, aí sim é capaz. Amém? Amém. Amém. Ainda com relação a isso, vou deixar para o Fernando aprofundar um pouquinho mais, mas assim, quando você pega esse sentido, né? Essa rota, né? É um movimento helicoidal, né? Por isso que eu estou falando que vou deixar para o Fernando, que ele entende mais das casas, das moradas lá, que é os níveis, né? De crescimento e maturidade espiritual. Então, dentro dessa dinâmica, né, daquilo que é o crescimento espiritual, né, a gente que é pequeno, né, que precisamos dessa graça de Deus, né, a gente tem que passar, né, como se fosse um movimento de rotação, né, em torno da graça, e cada vez que você vai dando uma volta, né, que você vai atualizando, né, o mistério, é isso que a gente faz na missa, atualiza o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cada vez que você dá uma volta em torno, né, do mistério, e você vai subindo um pouquinho, dando uma volta e vai subindo um pouquinho.
é necessário, né, estar próximo do mistério. O quanto Deus nos oferece tudo. Deus nos oferece tudo. O quanto nós pegamos dessa graça, né? Esse movimento de rotação em torno da graça para que a gente possa crescer e ter uma maturidade espiritual, atingir os níveis, né? Isso depende muito de cada um de nós, né? Eu acho que Deus, ele nos ama tanto e anseia tanto por nós, né? Você veja que o filho pródigo, que antecipou a morte do pai, né? Quando pede a herança, porque está antecipando a morte do pai. Foi lá, antecipou a morte do pai, vendeu toda a riqueza que ele tirou do pai, né? Jogou tudo fora e desprezou a família, foi embora. Ele foi embora da casa do pai, né? E quando ele estava voltando, o pai já estava esperando, já fazia tempo, ansioso para ele voltar logo. Porque o pai quer ver a gente bem. O pai quer que o filho volte para casa e fique bem, né? Antes do filho chegar, o pai já está lá, já está no caminho esperando ele, né? E é isso que Deus quer para nós. Ele quer que realmente a gente volte para casa. A gente o ouça e fique próximo dele, né? Infelizmente, tem filhos que, né, parece que vai administrando aquilo que pegou do pai e fica mais tempo longe, né? Demora muito para voltar. Que a gente só volta para Deus quando a gente já gastou tudo. Tem mais do que da onde ficar, então a gente se vê na necessidade de voltar. São as pessoas que voltam pela dor, né? Mas Deus é quem quer que a gente volte logo, que a gente seja recebido na sua casa e se sinta feliz, com vida, com abundância de dons, né? Deus é esse amante que o Fernando bem comentou para nós. E aí eu peço que o nosso irmão Fernando dê mais uma aprofundada nisso. Sim. Ô, Rodrigo, pode repetir a pergunta? Por favor? Subiu. Ô, Fernando, eu não tenho problema nenhum de repetir. O negócio que o comentário subiu, mano. Subiu na sala de... subiu aqui. Mas... Bom, vamos recapitular aqui. Deixa eu ver se eu resgato aqui, mas não. Subiu. Vamos lá. A pergunta da Regina Santos. Vamos reformular a pergunta dela. Vamos lembrar juntos agora aqui. Como foi, Saulo? Eu perguntei para o senhor primeiro. Você lembra aí? É referente ao sofrimento do homem com o sofrimento de Jesus. O homem sofreu. O cerne da pergunta gira em torno se a gente atualmente consegue devolver a Deus o amor que Ele nos deu com Jesus na cruz. Perfeito. Excelente pergunta, né? Santo Agostinho ele faz uma oração para o Senhor que ela é muito precisa. Ele diz: Senhor, dá-me o que tu me pedes, depois pede-me o que quiseres. Então, Santo Agostinho ele aprendeu que para nós amarmos a Deus com o amor que ele nos pede, primeiro ele nos dá esse amor, né? Eu falei na quinta-feira sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela pede para que Jesus coloque o coração dele no coração dela, no lugar do coração dela, para que ela consiga amar com o amor dele, né?
dentro do progresso da vida espiritual, existe um momento na vida espiritual que nós conseguimos amar com o amor divino. Nós começamos a amar com o amor divino. É quando a pessoa entra nas quartas moradas, né, de Santa Teresa d'Ávila. Ela entra na via unitiva, né, que é a via em que a pessoa ela começa a participar, né, da vida de Cristo de uma forma mais passiva, no sentido de que é mais Jesus que age na vida dela do que ela mesma. Então, muitas vezes, o amor com o qual ele quer com que nós o amemos, o amor com o qual ele quer que nós o amemos, é ele mesmo que dá, né? Que é a caridade infusa. Esta caridade infusa, ela acontece de um modo especial. É claro que antes a pessoa pode dar, né, a Deus um certo amor, né, na nossa missão, na nossa doação, mas antes de entrar nas quartas moradas, sempre é muito imperfeito esse amor. É só nós vermos o amor com que os santos amavam, né? Tem várias histórias, né, da vida dos santos, mas uma, por exemplo, que me chama muito a atenção é o amor de São Francisco de Assis, que em um certo momento ele foi evangelizar uma cidade, uma prostituta chega até ele e oferece para ele os seus serviços, né? Ele vira e aceita, fala, vamos. E quem o irmão que estava junto com ele ficou assustado. Como assim? Aí ela foi conduzindo ele, fala, vamos para ali que tem uma cama ali. Ele vai falando, não, eu tenho uma cama melhor, vem comigo. Aí foi andando, tinha uma fogueira num lugar afastado, algumas pessoas estavam se aquecendo naquela fogueira, ele foi, tirou toda a sua roupa e ficou nu. E ele deitou no fogo. E chegou para ela e falou, vem. Ela se converteu na hora, né? O amor de Deus no coração daquele homem ardia mais do que aquele fogo que estava ali. E este amor, ele é um amor sobre-humano, no sentido de que é o amor divino, é o amor de Deus que vem ao coração do homem e o homem começa a amar de forma divina. A partir das quartas moradas, nós conseguimos corresponder de forma mais adequada. É claro que pagar nunca, né? O que resta a nós é uma gratidão pelo amor que é impossível nós pagarmos, né? Mas nós conseguimos amar de volta, de certa forma, né? Nós conseguimos, como um pai que, amando demais o seu filho, lhe dá um presente caríssimo. E o filho, num gesto de gratidão, para agradecer, chama o pai e fala, pai, eu quero te dar um presente também. Eu tenho um carrinho aqui, tome esse meu carrinho. Para o filho, é o máximo que ele pode naquele momento. O que o pai deu vale muito mais do que o filho deu. Porém, Deus aceita o nosso amor, né? Para concluir, aquela resposta de Pedro, né, a Jesus. Jesus aparece para Pedro no capítulo 22, se não me engano, do Evangelho de São João, e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, o original vai dar, sim, Senhor, eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto de ti. Na última, Jesus, ele se rebaixa ao amor de Pedro. Pedro, você gosta de mim? E Pedro responde, sim, Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que gosto. O amor com o qual Pedro conseguia naquele momento era um amor simples, vamos dizer dessa forma, né? Não era o amor superior com que Jesus pediu para ele nas duas primeiras vezes. Então, Deus aceita o nosso amor que a gente consegue hoje. Nós podemos amar Jesus hoje com o amor que nós temos,
Né? Não é falar, eu vou só nas quartas moradas que eu vou amar, então. Não. Deus aceita o amor que a gente consegue hoje. Mas quem ama quer dar mais. Então, quem ama vai querer, de certa forma, conseguir fazer mais por Deus. Amém? Fala, Rodrigo. O Rodrigo está sem áudio. Você quer entrar no segundo tema? É isso? Então, eu tô com anotação, não. Na realidade, a gente já vai pular para o segundo tema. Eu deixei uma anotaçãozinha aqui para a gente dar uma esticada, já pegando o gancho, já ir para o segundo tema. Nesta linha, a Páscoa marca a etapa da nova e decisiva. Graças a ela, Cristo se torna o primogênito entre muitos irmãos. Os discípulos se tornam irmãos em um sentido novo e profundíssimo. Compartilha não apenas o ensinamento de Jesus, mas também o espírito da sua nova vida de ressuscitado. É significativo que somente após a sua ressurreição, pela sua primeira vez, Jesus chama seus discípulos de irmãos. Vai dizer aos meus irmãos, diz Maria Madalena, que subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Essa passagem é de João 20, versículo 17. Pois tanto o santificador quanto o santificado lê-se a carta dos Hebreus e procedem de um só. Por esta razão, Cristo não se envergonha de chamá-lo de irmãos. E com esse pequeno trecho, entramos aí no tema Vitória da Cruz. Amém. Olé. Vitória da cruz. A morte de Cristo começa agora a manifestar-se da qual é na realidade. Porque até o momento nós estamos falando da humanidade de Jesus. Então, no momento nós estamos falando que Jesus, ele quis passar pelo sofrimento, pela dor, para saber como é o sofrimento que nós passamos. Como humanos, nós passamos quando nós vamos sofrendo, quando nós estamos sofrendo. Mas, a partir de agora, ele quer mostrar para nós que tudo que ele passou é para vitória e não derrota. Pois o céu se abriu, derrota, mas uma maior vitória que o mundo conhece. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, consequência do pecado, vitória que dá aos homens a vida de graça, uma vitória que ele se deu com seus esforços divinos, mas sem o nosso, sem nós, sem a minha ação, mas assim por vontade de Deus, pela ação dele. O véu do templo rasgou-se, a terra tremeu e partiram-se as pedras. Abriram-se as sepulturas e muitos corpos ressuscitaram, de tal maneira que os presentes tiveram grande medo e diziam, na verdade, este era o Filho de Deus. A partir do momento que Jesus realmente abandonou, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ali começou uma ação do Pai, onde tudo se deu como consumado. Ali começou a manifestação do Pai, e o povo passou a acreditar que realmente Jesus era o Filho de Deus. A vitória sobre os nossos pecados. A vitória sobre a morte, que é o salário do pecado. Com a vitória de Jesus, nós da humanidade, e o céu se abriu para que a humanidade adentrasse ao céu. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, na Torre de Babel, vai dizer que o homem queria adentrar o céu, construir o céu, mas não conseguia chegar ao céu sem Deus. Com a graça de Jesus, com a humanidade de Jesus, a humanidade entrou no céu. Pode continuar aí vocês. Amém? Amém, Soledade.
esse começo da reflexão, ele é muito bonito, né? E fala justamente isso que o Soler deu aí, né? Que Jesus, ele queria, né, morrer e aceitando livremente tudo aquilo que foi imposto a ele pela humanidade, né? O escárnio, né? O fato dele morrer na ignomínia, né? Foi condenado publicamente de uma forma vergonhosa, né? E Jesus pretendia morrer na total ignorância, né? Que as pessoas não, né? Mas mal ele suspirou e o véu do templo já se rasga e já acontece tanta coisa, né? Ele continuando o aprofundamento nessa linha, né, de reflexão do Padre Gabriel, ele vai falar também, né, do fato de que Jesus, né, quando a gente faz a adoração da Santa Cruz dele, né, eis o madeiro da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Esse, né, é um momento, né, da gente realmente entrar, né, numa das falas de Santo Agostinho, inclusive que a gente rezou no ofício das leituras de segunda-feira, ele falando que de uma árvore vem aquilo que é a mancha, né, o pecado, o sofrimento da humanidade, né, e o encarceramento, né, todos nós ficamos presos, né, por esse fruto do pecado. E a árvore, né, que Jesus, através dessa árvore, né, o lenho da cruz, é o fruto de redenção, né, o fruto que é a vitória da cruz. Esse fruto, ele alcança o casal primitivo, Adão e Eva. Eu volto a falar que, né, Deus, ele anseia pelo nosso bem, pelo nosso, né, como eu dizia ainda agora, a gente vai fazendo esse movimento de rotação em torno desse mistério de amor, né, e vai alcançando as moradas, né, como o Fernando disse, né, Deus, ele quer o nosso amor, mesmo que pequeno, né, mesmo que toda a nossa elucubração, né, toda a nossa inteligência, né, a nossa intelecção, seja só um balbúcio de uma criança, um gugu, dadá. E aí o Fernando lembra da aula também do Padre Ézio. O dadaísmo. O dadaísmo. Mesmo Deus, ele quer te amar. Ele quer que realmente você seja feliz, mas feliz de uma forma verdadeira. Não é através desses desvios, onde você tem a felicidade momentânea. Não, Jesus, ele te oferece o fruto
dessa árvore. O madeiro da cruz tem uma felicidade que é ininterrupta e de um tamanho que você jamais vai exaurir toda essa felicidade, né? Por mais que você tenha algum momento de sofrimento, né? Sofrer tendo Jesus do teu lado é muito melhor do que você tá lá comendo lavagem, né? A comida dos porcos, e muitas vezes nem a comida dos porcos você vai conseguir, né? E aí, nesse vale de solidão, você vai querer estar lá na casa do Pai. E ele, repito, ele anseia pelo seu retorno. Ele não vê a hora de você chegar, colocar um anel no teu dedo, uma roupa nova, uma sandália, né? E chamar você para comemorar. Porque é exatamente isso que acontece. Toda vez que nos aproximamos dessa graça, né? Ele faz uma festa conosco. Ele coloca o anel no nosso dedo, uma roupa nova, né? E faz uma festa conosco, né? Isso é fruto dessa árvore bendita, cruz bendita. Amém? Amém. Fernando? Amém. Quer dar uma passada? Esse mistério, né, maravilhoso, que é a vitória da cruz. Eu estou participando, né, de certa forma, a comunidade Luz da Vida, ela proporciona retiros online, né, como não está sendo possível fazer retiro presencial, então ela desenvolveu uma forma de fazer retiros online. E eu estou participando de um retiro online da comunidade Luz da Vida, e eles estão trabalhando com as obras de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. E em São João da Cruz, ele que trabalha as noites escuras, né? De um modo especial, né? São João da Cruz fala muita coisa, né? Mas o que mais marca em São João da Cruz são as noites escuras. E a celebração de hoje, né, de um modo especial, a celebração do Sábado Santo, ela que mostra a vitória de Cristo sobre a cruz, quando se faz uma reflexão, uma analogia sobre o que São João da Cruz ensina, sobre a vitória da cruz que acontece na noite escura, a vivência da noite, a vivência dos sofrimentos, ela ganha uma tonalidade diferente. Porque quando um cristão sofre, um cristão é aquele que vive a graça de Deus e vive pelo batismo, a participação na vida do próprio Deus, na vida de Cristo, na vida da igreja. O sofrimento do cristão, ele está intimamente ligado com a salvação dele e com a salvação das pessoas que estão à sua volta, né? São João da Cruz, ele ensina a não perder as oportunidades. Quando o sofrimento vem e bate na nossa porta, a gente tem que deixar ele entrar, né? Porque existem sofrimentos que você simplesmente pode falar, não, para esse momento agora, isso não vai ser bom, né? Por exemplo, alguma coisa que envolva a família e tudo mais, e envolva outras pessoas. Mas existem alguns sofrimentos que não tem como a gente fugir deles. E para estes sofrimentos, a gente tem que realmente nos conformar com a vontade de Deus.
E quando isso acontece, quando nós vamos vivenciando essa conformidade com a vontade divina, né? Eu partilhei quando falei da noite escura, tá sol, tá muito calor, a pessoa fica reclamando, como se a reclamação fosse fazer alguma coisa, né? Então, quando a pessoa ela começa a vivenciar esta conformidade com a vontade de Deus, se está chovendo, é vontade de Deus. Se está calor, é vontade de Deus. Se aconteceu um imprevisto, se o imprevisto aconteceu, ele é vontade de Deus. É vontade manifesta de Deus. De um modo especial, quando nós dizemos sim para a vontade de Deus em nossa vida, o nosso sofrimento, ele se torna participação no sofrimento de Cristo, né? São Paulo, ele diz, eu completo na minha carne aquilo que faltava ao sofrimento de Cristo na cruz. O que faltava no sofrimento de Cristo na cruz? A cruz de Cristo, ela é completa. Mas o que é que estava faltando? Estava faltando nós nos associarmos à vida dele, nos associarmos ao sofrimento dele, para que nós possamos também nos associarmos na ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que o próprio São Paulo vai dizer, né? Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Se nós ressuscitamos com Cristo, é porque com ele nós também morremos. É porque com ele nós sofremos, né? A vitória da cruz não é somente a vitória de Jesus que ressuscita, mas a vida de Jesus é para fora, no sentido de é nossa. Tudo aquilo que Jesus faz é para nós. Então, tudo isso que a igreja está vivendo nesse tempo, e aqueles que nos assistem nessa noite, né, de modo especial nessas últimas noites, estão tendo a oportunidade de, às vezes, aprender um pouco mais, conhecer algumas coisas que talvez não sabia, né? É porque talvez Deus está querendo presentear com um conhecimento a mais do imenso amor dele. Então, que possamos abrir o nosso coração. Se você está sofrendo, você tem duas formas de viver esse sofrimento. Duas formas. Jesus, ele ensina no Evangelho que existe a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha e a pessoa que constrói a casa sobre a areia. Se for ver direitinho as duas situações, eu não lembro agora qual é a passagem, mas para as duas situações, para os dois tipos de casa, acontecem as mesmas coisas. Vento, tempestade, enchente. Do mesmo jeito. Quem é que permanece? Qual é a casa que permanece? Aquela que é construída sobre a rocha. É aquela que permanece. Construir a casa sobre a rocha, muitas vezes, pode ser aceitar fazer a vontade de Deus. Porque alguns podem olhar para o sofrimento de Cristo, para aquilo que Jesus pede dos cristãos, né? Que às vezes é carregar a própria cruz, mas é suave. O próprio Jesus disse, o meu fardo é leve, tomai sobre si o meu jugo é suave. Aquilo que a pessoa sofre quando não aceita Jesus na sua vida, aquilo que a pessoa sofre quando não vive, ou não deseja viver uma vida em amizade com Deus, é muito mais terrível do que aquilo que sofre uma pessoa que aceita viver com Jesus, né? Eu sei que nós estamos vivendo em tempos complicados, mas a própria vivência nesse tempo, para quem é cristão e para quem não é, ela é diferente. Porque imagina a dor de uma pessoa que sabe que está para morrer, ou sabe que corre risco de vida, e ela pensa, bom, mas não tem nada depois, acabou. É dor, é sofrimento. Mas uma pessoa que sabe que depois dessa vida, Deus preparou para ela um céu que é muito superior a esta vida,
Aquele que sabe que Jesus não morreu na cruz em vão e que ele não venceu a cruz em vão, para esta pessoa que sabe disso, a vida ela toma sentido, o sentido verdadeiro. O sentido verdadeiro. Então, a vitória que Cristo prepara, que Ele preparou para nós, ela começa já aqui nesta vida. Nós aceitando, vivenciando, participando, né, da vida de Jesus, da sua paixão, morte e ressurreição, já começa a pessoa a vivenciar esta graça, para que depois dessa vida possamos sim ter aquilo que Ele preparou de mais especial para nós na vida eterna. Amém? Amém. Bacana, bacana, coroando essa semana abençoada que tivemos, essa Semana Santa, com os temas maravilhosos. Começamos na segunda-feira com o tema Santa Ceia em Betânia, viemos depois com o Alan, né? Depois viemos com o diácono Paulo Rosa, que falou conosco sobre o manso cordeiro. O diácono Robson falou conosco na quarta sobre o homem das dores. O Fernando falou sobre o dom do amor, e hoje Antônio Marcos Soler e os convidados aqui conosco falamos sobre nossos dois temas, o mistério da cruz e a vitória da cruz. Eu tenho muito que agradecer a vocês pela participação desta noite. O Soler acabou de me mandar mensagem, está tentando voltar, que a internet caiu. Vai aqui vir dar um tchau pra gente. A internet caiu. Provação, Soler, provação. Na aprovação. O professor José Paulo já aparece aí também. E vamos agradecer mais uma missão cumprida de todo mundo aí do Dons. Semana bacana. Nova semana tem nova missão pra gente já. Até a Corrente do Bem, que vai estrear a partir de segunda-feira. Mas, missão cumprida. Professor. Bom, só partilhar com vocês. Eu estava aqui ouvindo, né, assistindo, e eu me lembrei de uma conversa que eu tive com... Deixa eu só tirar essa logo de fundo, que vai ficar melhor para a gente conversar. Uma conversa que eu tive com um amigo nosso, o Alex, que tocava com a gente na banda, e no dia eu falava para ele, Alex, por que será que as pessoas preferem tanto vir à missa, né, celebração da Paixão na Sexta-feira Santa, ao invés de ir no sábado de Aleluia? E aí o Alex me disse assim, Zé, a gente precisa prestar atenção na Bíblia. Eu falei, tá, mas como assim? Ele falou assim, tá lá na Bíblia, olharão para aquele que transpassaram. E aí eu comecei a entender o amor e a loucura por trás da cruz. Porque Jesus, ele atrai tanto a gente quando a gente olha para a cruz, quando a gente coloca as nossas dores, os nossos sofrimentos junto com as dores e os sofrimentos dele, mas a gente ainda não aprendeu a devolver o amor, né, com a pergunta que a moça fez. A gente ainda não aprendeu a devolver o amor, porque a gente ainda está nesse processo de amadurecimento. E aí as pessoas não vão ao sábado de Aleluia, né, a ressurreição, porque ainda estão aprendendo, acho que eu vejo dessa forma, porque ainda estão aprendendo a buscar Jesus ressuscitado. E tantas vezes a gente acaba só buscando Jesus crucificado, sofredor, porque se torna mais fácil para a gente, né, se torna mais fácil para o ser humano. Mas, vamos lá, vocês viram que atrás de mim estava a logo, eu tirei porque ficava travando a tela. Essa logo nova, ela ainda está em processo, não vai ser essa, mas para essa semana, essa logo ela vai correr com a gente a semana inteira sobre a corrente do bem. Aqui embaixo está rolando aí o endereço, que é para que você de perto encaminhe sua doação para a gente, né, para que a gente consiga ajudar outras pessoas. Para você de longe, entre em contato com a sua paróquia, mas se você sente vontade, se você sente no seu coração de fazer essa doação para nós aqui do canal Dons, né, para que a gente possa ajudar as pessoas que a gente já conhece, que a gente já sabe, isso tudo vai ser encaminhado
Como é que é o nome do rapaz, Rodrigo, que me fugiu a memória? O Jaime, tudo encaminhado pelo Jaime, que é ele que já está selecionando, ele que já está sabendo quem são as famílias que que a comunidade lá atende. Então, a gente vai encaminhar tudo para ele. E você que é de longe, que sente vontade, entre em contato com a gente em algum desses canais que está rolando aí agora, para que a sua doação chegue até a gente e a gente consiga encaminhar. Bom, ontem, quem participou, quem viu a live, né, do Resumindo, a gente conversando, e o Diácono falou assim, a gente poderia fazer umas camisetas. Então, ó, Diácono, estamos em processo. Eu estava aqui enquanto vocês estavam partilhando, eu já estava conversando com a menina que faz as camisetas para a gente, e então logo a gente consiga alinhar aí o que a gente quer na camiseta com os valores. Acho que até sexta-feira, sábado no máximo, as camisetas já estão aí para venda. E aí você que queira nos ajudar, que queira ter aí a sua cruz do Dons, né, na camiseta, entre em contato com a gente também. Em algum desses endereços aí, em algum desses canais, a gente vai responder. E vamos lá, só para uma notícia que já está rolando para tudo quanto é canto, G1, R7, CNN. O primeiro canal que a gente viu foi a CNN. O ministro Nunes Marques, ele libera, de maneira liminar, é claro, por enquanto, né, a participação nos cultos e missas, né, isso aí foi um pedido impetrado aí pela bancada evangélica, mas que libera para que o povo, de maneira geral, possa participar das santas missas e cultos. Claro que respeitando o distanciamento social, com o número reduzido de pessoas, com aferição de temperatura, com o uso de máscara, com álcool em gel em distribuição para todo mundo, mas já é uma decisão liminar, né? A equipe que moveu a ação, eles disseram aí que a proibição de participar de cultos e missas fere a Constituição no que diz respeito à liberdade religiosa. Realmente, né, fere o nosso direito de culto. Se o Estado é laico, ele não pode proibir a gente de participar. Isso aí é uma opinião minha, está fugindo um pouco aí do contexto da nossa live de hoje, mas eu queria deixar vocês que fizeram essas orações, a gente está aí há 30 dias aqui em São Paulo, quase 30 dias aqui em São Paulo, sem poder participar da Santa Missa, quem é os nossos irmãos evangélicos que acabam assistindo também, sem poder participar do culto, a gente tem aí uma decisão liminar do ministro Nunes Marques, vamos ver, né, agora aquilo que o nosso governador João Dória decide, nós que somos católicos, que obedecemos, né, a nossa hierarquia, vamos ver o que cada bispo da sua diocese, cada arcebispo da sua arquidiocese decide quanto a isso. É isso aí, gente. É isso, gente. Obrigado. Deus abençoe. E gente não veio solar. Obrigado, Fernando, professor. Pode encerrar, Diácono. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está de nós. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossos lares, pela intercessão de São José, de nossa querida mãe, Maria Santíssima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa Páscoa a todos, feliz Páscoa para vocês todos. Deus abençoe e de em paz o Senhor vos acompanhe. Temos graças a Deus. E a questão da Feliz Páscoa aí para todo mundo. E, Fernando, pode encaminhar aí as colombas pascal para a gente. O Solé pode mandar os ovos de Páscoa. Pode mandar aí. O tufado. Eu não vou mandar isso para vocês, porque eu estou perigoso, tá bom? Tá bom. Eu estou mandando para vocês, porque eu quero ficar fora do vídeo, né, meu?
Tá Vai certo. vir recheado. Vai recheado não tá bom, não. Tá certo. Tá bom, Gente, depois tchau, de gente. essa brincadeira, continua Deus abençoe. Boa noite a todos. Tchau. Bom, tchau. Manda um abraço pro José Léo, viu? Mano, sim. Deus abençoe meu afilhadinho, Amém. Dona Maria Alessandra, Dona Cris, viu? Amém. Dona Roberta, Tia Sandra, Sarinha, o Igor. Tá certo. Travou, Bom, Soler? Então, é Deus que nos conduz. Tchau. Boa noite. Tem muito- Tchau, tchau.